As maiores igrejas do mundo hoje, amados, são as igrejas que entenderam o propósito de Deus com relação à visão do crescimento, a visão da multiplicação, a visão dos grupos pequenos, a visão celular. Nós optamos por dar o nome dos nossos grupos pequenos de células, porque célula é uma coisa viva, é uma coisa que cresce, é uma coisa que multiplica, é uma coisa que não para. Outras pessoas chamam de grupos familiares, outros chamam de grupos pequenos, outros chamam de grupos de amigos, não importa o nome. O que importa é que nós entendemos que através dos pequenos grupos, Deus tem levado milhares de igrejas ao crescimento ao redor do mundo. É isso que nós precisamos entender. E nesta noite eu quero estar trabalhando um pouco com a igreja. Nós temos trabalhado com a liderança, temos falado, temos dedicado, temos gastado tempo, temos pesquisado, temos conversado com outras pessoas que já estão adiante, já avançaram mais do que nós, temos investido em material. Mas hoje eu quero estar falando com a igreja sobre a importância das células, que se torna o poder da igreja no lar das pessoas. Quando alguém abre a sua casa para hospedar uma célula, ele leva para a sua casa a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, a virtude de Deus. Eu quero desafiar qualquer um de vocês a fazer um questionamento na vida dos irmãos que tem uma célula hospedada na sua casa. Pergunta para ele o que mudou na sua casa depois que ele levou a célula para a sua casa. Pergunta para ele o que aconteceu. Como era antes a sua vida financeira, a sua vida espiritual, e como é hoje. Qual o estágio que ele está vivendo hoje. E você vai então perceber que verdadeiramente a glória de Deus vem, a presença de Deus é real na vida das pessoas que abriram as suas casas para hospedar uma célula. E uma célula edificada, ela então se torna o poder da igreja nos lares, em forma de evangelismo, em forma de conquista, de crescimento, de compartilhamento, de ensinamento da palavra de Deus, no atendimento às pessoas, no pastoreamento, as pessoas começam a ser mais bem atendidas, mais bem assistidas. Então, quando a igreja ela está funcionando através das células nos lares, irmãos, não fica ninguém sem atendimento. Todo mundo é bem cuidado. Aí então a igreja passa a cumprir o ID do Senhor Jesus. A missão, a verdadeira missão da igreja é exatamente isso. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 18 a seguir: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga comigo: toda autoridade. Não, mais forte, diga: toda autoridade foi dada ao Senhor no céu e na terra. Ele tinha essa autoridade. Então, aí ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Diga: Jesus está conosco. Amém? Mas quando? Quando que verdadeiramente Jesus está com a igreja, amados?
Quando verdadeiramente isso vai acontecer? Quando a igreja está dentro do propósito de fazer discípulo. Quando a igreja é despertada para ensinar as pessoas o que é ser discípulo do Senhor Jesus. Não tem como Deus estar presente na vida de alguém se essa pessoa não desperta para cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus. E aqui então o Senhor diz: olha, vocês têm que ir, vocês têm que pregar, vocês têm que anunciar, vocês precisam fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É a missão da igreja ensinar o mundo, a proclamar o mundo as boas novas do Evangelho, as virtudes do Evangelho. É a nossa responsabilidade. Agora, amados, é impossível você levar conhecimento, ensinamento, ministrando às multidões. É impossível você fazer isto ministrando a grandes grupos. É por isso que a célula, ela traz um poder, um dinamismo muito grande na vida da igreja, porque lá nas células, reunida em grupos pequenos, tem como nós ensinarmos as pessoas de uma forma mais determinada, de uma forma mais coerente. Tem como nós ensinarmos as pessoas sentando de perto, conversando, dialogando, chamando as pessoas para estar juntos. E o Senhor Jesus então disse: vocês vão, ensina as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E quando vocês fizerem isso, quando vocês ensinarem, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha aqui para mim, igreja. Olha aqui. É muito bom fazer muitas coisas nessa vida, mas uma das coisas maravilhosas é você ter certeza que o Senhor Jesus está presente na sua vida. É você ter certeza disso. E ele disse aqui que quando eu ir pregar, quando eu estiver ensinando, quando você estiver fazendo isso, ele vai estar presente. Nós não vamos estar sós. Ele vai estar ali para concretizar a obra que ele começou nas nossas vidas. Digam graças a Deus. Então, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é ganhar almas, amém? Amém? Amém, povo de Deus? A missão da igreja é ganhar almas, mas não só ganhar almas, é ganhar e cuidar bem dessas almas, dar suporte, dar sustentação, levar essas almas a ter conhecimento para vencer as lutas, as tentações, os enganos do inferno. Então, se nós só ganharmos, essas almas não vão ter estrutura para permanecer. Toda pessoa, quando ele vem a Cristo, ele se torna um recém-nascido espiritualmente falando, uma criança na fé. E essa criança então, ela precisa de cuidados especiais, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser conduzida, ela passa por etapas na sua vida. É aí onde entra o papel da igreja, onde entra o papel dos crentes maduros, dos crentes que já têm conhecimento de Deus. Aí onde entra o papel do quadro de obreiros da igreja, dos líderes de célula, das pessoas que estão sendo discipuladas,
que vai estar contribuindo para que essas almas sejam cuidadas e bem cuidadas. O reino de Deus, não existe ninguém maior do que o outro. O objetivo do reino é levar a igreja a ter uma maturidade tal. Eu estou precisando dos diáconos na igreja hoje. Maturidade tal que cada membro da igreja fale a mesma língua, tem o mesmo raciocínio, trabalha implantando a mesma visão, tendo o mesmo sentimento, chorando quando alguém chora, sorrindo quando alguém sorri, festejando quando alguém está fazendo festa, mas sentindo dores quando alguém está sentindo dores. Isso só acontece na vida de almas que foram cuidadas, almas que foram discipuladas, foram treinadas. E eu confesso para vocês que nós ainda temos dificuldade nesse aspecto. Por quê que nós temos dificuldade? Porque a nossa mentalidade ainda ninguém cuidou de mim, eu tive que me virar sozinho. Eu aceitei Jesus, e quando eu aceitei Jesus, ninguém foi na minha casa me visitar, ninguém me ensinou como ler a Bíblia, ninguém me ensinou a orar. Então, se eu dei conta de sobreviver sozinho, quando a pessoa encontra o Senhor, ele também tem que dar conta, ele já encontrou com Deus. Amados, não é assim. Quando as pessoas aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, ele sofre ataque de tudo quanto é espécie. Familiares se levantam, amigos se levantam, demônios se levantam, os vícios se levantam contra a pessoa, né? Os pesadelos se levantam contra a pessoa. E aí é onde alguém precisa estar perto para dar assistência na vida desta pessoa, para que essa pessoa, que é uma criança recém-nascida, ela possa ir crescendo passo a passo. Ela vai desenvolvendo a sua fé, né? Ela vai desenvolvendo, vai crescendo, até chegar à estrutura de maturidade no reino de Deus. Para você entender melhor isso aqui, vejam bem, Efésios 4, 11 e 12. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, e outros para pastores, e outros para mestres. Isso aqui é o Senhor que levanta essas pessoas. Está falando a respeito de 5 ministérios específicos, 5 ministérios em que pessoas vão ser levantadas por Deus. É Ele que faz isso, é Ele que concede isso na vida dos homens, Ele que dá isso aos homens. O apostolado, né? A unção, o poder de profetizar, a graça, o dinamismo para evangelizar, a paciência para pastorear, para ouvir as pessoas, e o mestre para ensinar. Mas para que isso tudo, pastor? O versículo 12 está a resposta. Deus levanta esses 5 ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, para que as pessoas sejam cuidadas, para que as pessoas recebam um cuidado especial. Se ele precisa de cura, então tem o apóstolo que geralmente, quando ele é realmente um homem de Deus, ele tem um dom de cura, um dom específico, ele vai ministrar, vai haver cura. A pessoa precisa de direção, então tem um profeta para levar essa pessoa a ter direção de Deus. Essa pessoa precisa de ajuda para que a sua família seja evangelizada, então vai entrar o papel do evangelista, não aquele evangelista que só tem título, mas aquele que vai lá
onde as pessoas estão caídas, onde estão sendo atacadas pelos demônios, e ali então vai lutar no mundo espiritual, vai pregar, vai ministrar, e a família dessa pessoa vai ser alcançada em nome de Jesus. Ele precisa de aconselhamento. Aí então entra o trabalho pastoral. Se ele não tem nenhum entendimento de Deus, aí entra o trabalho de mestre, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, olha aqui para mim, amados. Nós, como igrejas do Senhor, precisamos entender que nos dias que nós estamos vivendo, nós já estamos vivendo aqueles dias que a Bíblia diz que é dias maus. E nos dias maus, não dá para a igreja brincar de ser igreja. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá para o obreiro, para o líder, brincar de ser obreiro, brincar de ser líder. Ele tem que ser isso mesmo. Tem que entender que ele tem o chamado de Deus para alguma área da sua vida, seja o apostolado, seja profeta, seja evangelista, pastores, mestre, ou você não alcançou esse nível ministerial ainda, mas quem sabe você já está aí apto para usar os 9 dons do Espírito Santo, que também é para o aperfeiçoamento da igreja. Para quê? Por que a igreja tem que ser aperfeiçoada? Para que a igreja possa desempenhar serviço no reino de Deus. Olha aqui para mim, amados. A máquina chamada corpo de Cristo, esse organismo vivo, ele precisa estar em bom estado de uso. Precisa estar em bom estado de funcionamento. Eu estou com um carro parado, porque ele quebrou a engrenagem da ré e eu não estou achando a engrenagem da ré. Está parado por causa disso. Tem todas as outras estão em boas condições de uso, mas a engrenagem da ré não presta, está lá parado, já tem mais de 60 dias. Está parado lá. Dá para achar? Dá, mas eu não estou tendo tempo para ir correr atrás. Igreja, corpo de Cristo, todas as peças precisam estar funcionando, todas as engrenagens precisam estar funcionando. Talvez você não é apóstolo, não é por causa disso que você não tem o seu papel no corpo. Talvez você não recebeu o dom de ser profeta, de apontar o futuro para alguém. Não é por isso que você não vai desempenhar serviço. Talvez você não é pastor, talvez você não é evangelista, talvez você não é mestre, mas mesmo assim, você tem que ser aperfeiçoado, para que através da perfeição do corpo, esse organismo vivo, ele possa desempenhar serviço no reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Amados, a vida cristã, a Bíblia diz que é um ajudando o outro, gente. É um contribuindo para o crescimento do outro, para o aperfeiçoamento do outro. Talvez uma oração que você faz, você vai estar contribuindo para que o irmão cresça, para que o corpo desenvolva. E eu louvo a Deus porque isso aqui, é mais fácil acontecer nas células, onde o grupo é mais pequeno. Você já pensou? De vez em quando eu animo fazer. De vez em quando eu dobro o meu joelho e começo a colocar nome por nome de cada membro da igreja diante de Deus. Citar o nome do chefe da família, da esposa, dos filhos, e vou citando. E eu já fiz isso por várias vezes. E hoje a nossa igreja ela não é uma igreja tão grande, mas eu gasto hoje em torno de uns 40 minutos para fazer isso. Citando nome por nome. Quando eu sei de problema, eu vou citando problemas diante de Deus. Numa célula,
onde tem 6, 8, 10, 12, 15 pessoas. Irmãos, isso é feito com mais facilidade. É feito com mais facilidade, onde a gente fica sabendo com mais profundidade o desempenho de cada um, a necessidade de cada um, para você focar mais em cima das necessidades e ver as coisas acontecerem depois, em o nome do Senhor Jesus. Então, a igreja está aí para que ela seja aperfeiçoada, e através desse aperfeiçoamento ela chega à unidade do corpo, e através dessa unidade, todo mundo no mesmo nível espiritual, todo mundo vivendo a mesma emoção, todo mundo querendo conquistar a alma, todo mundo querendo evangelizar, todo mundo querendo abrir mais uma célula, todo mundo querendo ir para as ruas, todo mundo querendo fazer cruzada evangelística, mas todo mundo também empenhado em cuidar das pessoas que vão aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Olha só, Atos 2:42 diz: diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e simplicidade, singeleza de coração. O grande segredo, amados, o grande segredo do crescimento do corpo chamado igreja está na unidade deste corpo. Está em saber falar a mesma língua, lutar pelas mesmas conquistas, pelos mesmos alvos, pelos mesmos objetivos, sonhar o mesmo sonho, ter os mesmos ideais. A palavra está dizendo aqui que diariamente eles perseveravam unidos, unânimes. Onde? No templo. Tinha esse negócio de ter dia de culto e crente matar culto, não, irmãos. Ninguém matava culto na igreja primitiva. Todos os cultos da igreja primitiva eram vivos. Não tinha no calendário de ninguém: olha, no dia tal eu não pude estar presente, eu não fui. A Bíblia diz que todos os cultos lá estavam os crentes presentes, porque eles tinham um compromisso com a expansão do reino de Deus, com o crescimento do reino de Deus naquela região. Hoje eu vou matar culto porque eu estou cansado. Não tinha cansaço na igreja primitiva. Hoje eu vou matar culto porque eu não estou bem de saúde. Aí que tem que ir. Se está doente, aí que tem que ir mesmo. Vai nem que seja de bengala. Chega lá, pede oração. Se a igreja estiver viva, se o organismo chamado igreja estiver funcionando, algum irmão vai orar por você. Deus vai operar um milagre e você vai voltar para casa curado em nome de Jesus. Agora, se você ficar sozinho, isolado, irmãos, é morte espiritual. É morte. A maioria das pessoas morre exatamente aí. Tem muita gente que, quando acontece problema, ele se isola. Olha aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos nessa noite já receberam oração aqui? Quantos? Só o Ivanito? A Vânia também recebeu. Parece que agora mesmo você estava abraçado uns com os outros orando. Não estão vendo a importância, amados? Se você tivesse ficado na sua casa, ninguém tinha orado por você ainda. Daqui a pouco nós vamos orar por todos os membros da igreja. Mas se você tivesse ficado lá, você não teria recebido oração ainda. Mas nessa noite, alguém já procurou comprar a sua guerra. Alguém já procurou enfrentar o seu problema no mundo espiritual. Alguém já disse para você: irmão, conta comigo. Eu estou perseverando com você nessa unidade. Nós estamos na igreja nessa noite. Eu vou orar em favor do seu problema, da sua vida, e Deus vai te abençoar. Eles permaneciam unidos no tempo, permaneciam unidos no partir do pão de casa em casa. Amados, olha aqui, amados. Se nós quisermos realmente avançar e fazer diferença na nossa cidade chamada Itapuranga,
muitos irmãos precisam mudar a sua concepção. O que é a igreja para você? O que é o corpo de Cristo para você? É só um ajuntamento de pessoas? Não, ajuntamento tem tudo quanto é boteco por aí, amados. Em tudo quanto é esquina tem ajuntamento de gente. Nessa hora tem pessoas celebrando alguma coisa, tem pessoas cantando, tem gente chorando, tem gente desesperada. São ajuntamentos. Agora, como igreja, nós precisamos entender que precisamos estar juntos. Precisamos sentir necessidade de estar uns com os outros. Hoje, por exemplo, uma boa parte da igreja esteve presente lá na casa do Divanito. Isso é igreja. Uma boa parte, um grupo grande de irmãos. Estivemos lá, comemos juntos, muitos irmãos tomaram banho de piscina, né? E tanta coisa boa, refrigerante à vontade, melancia. Eu não vou passar o cardápio, não. Unidade. Partiu o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza, simplicidade de coração. Olha aqui, amados, nós precisamos despertar. Os obreiros precisam despertar para o que Deus quer fazer. Nós fizemos agora uma confraternização com os obreiros. Muitos irmãos não apareceram, e eu sei que você podia estar aqui. Deixe isso acontecer mais não fica de fora do mover que Deus está trazendo, amados. Não fica de fora disso. É muito lindo que Deus já começou a fazer entre nós e Ele quer continuar fazendo. Então, desperta, levanta, participa das reuniões no templo, vai para a célula, de casa em casa, onde a igreja está hospedada, né? E ali canta, celebre, adore, glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu não concordo bem com isso. Não adianta, mais cedo ou mais tarde você vai ter que concordar. Vai ter que concordar. Esse tempo atrás nós perdemos um obreiro da igreja. E ele disse: não concordo com isso, não concordo com célula, não concordo com aquilo. Saiu daqui e foi para uma igreja que tem célula. Não adianta, irmãos. É o que Deus está fazendo hoje. Eu tenho conversado muito com o pastor da igreja batista aqui em Itapuranga, direto. Muito difícil passar 15 dias sem a gente estar junto. Sabe? Ele está fazendo um treinamento, já vai para 4 anos, treinando para implantar células na igreja aqui. Está investindo, viajando, indo longe. A igreja bancando as viagens dele em vários lugares do país, treinando para fazer o implantamento desse trabalho. Porque hoje não tem como a igreja crescer mais com qualidade se não for através dos grupos pequenos. Movimento. Hoje nós podíamos estar aqui com 400 pessoas aqui. É fácil você reunir o povo. Irmãos, mas reino de Deus não é isso. Deus quer que nós possamos investir no treinamento, na edificação do corpo, para que no dia em que eu não puder pregar, você possa dar continuidade na obra. No dia em que eu não puder estar aqui, eu posso ligar para qualquer membro da igreja: irmão, vai lá, faz o culto, e você vai ter condição para isso, porque você está pronto, você recebeu edificação, você está falando a mesma língua, você tem a mesma visão, tem o mesmo amor pelo reino de Deus. Então não precisa ter nenhuma preocupação. Diga para o irmão que está do seu lado aí, diga: nós precisamos estar unidos. Aleluias. Vamos ver algumas células na Bíblia. Vamos lá. Olha aí, Filemão 2. Disse a irmã Áfia e Arquípio, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. A igreja que está na casa do irmão, da irmã. É Paulo fazendo uma saudação, e ele então começa a fazer essa saudação e começa a citar vários grupos pequenos que estão reunidos nas casas. Vamos correndo aqui. A igreja da Ásia vos sauda no Senhor. Muito vos sauda Aquila e Priscila, e bem assim
a igreja que está na sua casa, ou na casa deles. Então, Aquila e Priscila eram um casal, desbravadores, evangelistas natos, tinham uma unção de Deus, e eles então hospedaram uma célula, uma igreja, na casa deles. Saudai os irmãos de Laodiceia, a Nífia e a igreja que ela hospeda em sua casa. Amém? Aleluia. Já vimos aí já 3 igrejas que estavam na casa de irmãos. Claro que nessa noite nós não temos como passar todas elas. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Secreia, para que as receba no Senhor como convém os santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai a Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, amados. Paulo, ele faz essa recomendação aqui, e ele então cita essa irmã na sua recomendação, e ele diz: olha, vocês precisam atender ela, vocês precisam ajudar ela naquilo que ela precisar, porque ela tem sido protetora de muitos crentes. Ela tem auxiliado, ela tem amparado, ela tem cuidado de muitos que têm se convertido. Aí ele disse: olha, inclusive de mim, ela tem sido muito importante para o meu ministério, então cuida dela. E na conclusão ele diz: saudai Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Nós temos hoje algumas dificuldades. Eu tenho visto e ouvido de muitos irmãos: eu gostaria muito de fazer, eu gostaria de pregar, eu gostaria de ir, eu gostaria de liderar a célula, mas o meu esposo não vai, o meu esposo não foi despertado. Eu vou esperar ele ser despertado para isso. Quando ele for despertado, então eu faço. Irmãos, vou falar um negócio para você. Primeira coisa que precisa acontecer na vida de alguém para fazer algo em prol do reino de Deus é o chamado. Então, se você já recebeu o chamado, não deixe o seu esposo amarrar o seu chamado. Não deixe ele impedir o seu crescimento. Você recebeu o chamado, ele não recebeu ainda. Então ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele não entende isso ainda. É você que entendeu. Então, se você entendeu, você precisa fazer. Aqui Paulo sauda primeiro a Priscila, e depois então a Aquila. Isso significa que a líder daquela célula, daquela igreja, era Priscila e não Aquila. Era ela que pastoreava aquele grupo, ela que trazia a administração ali. Então, quando Deus nos chama, nós não podemos ficar pegos nessas coisas banais. Eu não vou fazer porque o meu esposo não está fazendo, não vou fazer porque a fulana não fez, porque a obreira ciclana não está fazendo. Mas isso é problema de quem não está fazendo. Quanto a você que Deus chamou, empenha para executar o seu serviço em favor do corpo de Cristo. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Diga aleluia. Glória a Deus. Saudai meu parente Herodião, nome valente, né? Nome desse, só quando você fala o nome a gente treme. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, quer dizer, a igreja que está lá na casa de Narciso. Saudação para eles. Os que estão no Senhor.
Saudai a Tifane e a Trifose, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Preside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai a Ruf, o eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Sincristo, Fregonte, Hermes, Petrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com ele. Bom, quando eu vejo isso aqui, a Bíblia falando que esses irmãos se reúnem, gente, isso é tremendo, né? Saudai a Filógeno, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Jesus amado, que coisa tremenda, coisa maravilhosa. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos salva, né? Ósculo, é claro que é beijo. Então, com respeito, com amor, né? Nós vimos aqui muitas pessoas reunidas em nome de Jesus. Deixa eu dar uma pincelada rápida aqui sobre os benefícios das células. A célula, em primeiro lugar, a prática da célula valoriza as pessoas. Irmãos, nem sempre a gente dá conta de guardar o nome de todos os membros da igreja. Às vezes você gasta tempo para que isso aconteça. E tem alguns irmãos que tem um nome complicado, então que realmente complica. Mas na célula tem como você valorizar esse tipo de coisa. Saudar a pessoa, chamar pelo nome, trazer para perto. Então é um dos pontos fortes na célula. Na célula existe facilitamento no atendimento a diversas necessidades espirituais e materiais de cada pessoa. Por quê? O grupo é pequeno e você então sabe o que está se passando com cada pessoa. Na célula se gera oportunidade para cada pessoa participar significativamente na vida da igreja. Você chega numa célula, hoje tem um irmão pregando, o outro está dando testemunho, né? O outro está fazendo lanche, o outro está fazendo louvor, e aí todo mundo está participando da vida da igreja. Aí de repente esse irmão está sendo transformado em um grande líder para a glória de Deus. Diga aleluia. Os benefícios das células ainda acontecem alianças pessoais que nunca irá acontecer numa igreja onde tem muitos crentes congregando só num domingo à noite. Não vai acontecer. O grupo é grande, todo mundo já sai correndo, todo mundo doido para ver o que vai acontecer amanhã, 6 horas, 7 horas da manhã. Muita gente já está aqui, nossa, o culto já é 9h15, que hora que vai terminar o culto hoje? Quando o culto termina, antes do pastor dizer amém, já tem gente com a chave na ignição do carro para ir embora, né? Tem outros que vêm, só participam do louvor e vai embora. Tem outros que até vêm, trabalham na igreja, faz o serviço dele e vai embora. São coisas que quando a igreja celular está funcionando, isso para de acontecer. É porque todo mundo passa a entender a necessidade de estar juntos, a necessidade de conversar, de estar presente. Aleluias. Produz segurança para os membros. Amados, é tão bom você saber que quando você está passando por problema, passando por dificuldade, você pode pegar o celular e ligar, e você vai receber socorro na hora, onde você estiver. Nem sempre isso é possível numa igreja onde tem muitos crentes, mas quando esses crentes estão em células, isso é possível. Fazer um pastoreamento com segurança. Sexto, o ambiente espontâneo e informal acontece na vida da célula.
numa conversa, o outro entra na conversa com muita tranquilidade, com espontaneidade, sem ninguém forçar nada. A pessoa está ali, o grupo pequeno, a pessoa se sente em casa, né? Aqui, se eu sair aqui e pedir a alguns irmãos para falar alguma coisa, muitos de vocês não têm coragem. Se eu lutar para trazer alguém aqui na frente, às vezes eu não vou conseguir. Mas na célula, todo mundo participa, entendeu? Então isso é maravilhoso. Sétimo, a oportunidade para todos falarem, né? É uma das coisas tremendas na célula, onde todo mundo tem a oportunidade de expressar o que ele entendeu, o que ele sentiu, a sua necessidade, o que ele pode ajudar, o que ele pode fazer. Então isso é tremendo. Oitavo, motiva a ganhar outras pessoas para Jesus, né? Nós temos nas nossas células hoje a lista chamada lista da bênção, onde é colocado o nome de pessoas para estar orando durante 30 dias, para que essas pessoas venham ser alcançadas através do Evangelho. E eu tenho aconselhado que a cópia de uma dessas listas esteja na mão de cada membro da célula, não só na mão dos líderes, mas que cada membro tenha uma célula com relação do nome das pessoas que estão sendo trabalhadas, que estão sendo evangelizadas, para que haja uma grande colheita para a glória do nosso amado e soberano Deus. Nono, é o melhor ambiente para cuidar dos novos convertidos, na célula, onde todo mundo chega, abraça, chama para perto, né? Conversa, há um diálogo, há um interesse pelo o que a pessoa é, pelo que ela faz, onde ela mora, telefone, e-mail, etc., né? Essas coisas tudo, e aí então vai fortalecendo a vida da pessoa. Décimo, não limita o nosso crescimento. Irmãos, tem igrejas no sistema convencional que ela já está há 5, 7, 10 anos, e o número de membros dela é a mesma coisa, ou mais inferior. Numa igreja celular, isso é impossível acontecer. Na igreja em célula, quando a igreja entende verdadeiramente, a igreja cresce todos os dias. Todos os dias a igreja cresce. Ela não tem como você limitar o crescimento da igreja celular. Não dá para fazer isso. Porque nessa semana, pode ser que a célula, amigos de Deus, amigos de Cristo, não ganha nenhuma alma para Jesus. Mas a célula da comunhão ganha. Se acontecer da célula da comunhão não ganhar, a célula tudo por uma vida ganha. Então a igreja não para de crescer. Pode ser que a célula Vitória em Cristo não ganhe uma alma para Jesus, mas a célula Mirim, que está lá dentro da célula Vitória em Cristo, células líderes de Cristo, ganha. Então a igreja, ela não para de crescer. Para todos os lados, ela está crescendo. Não dá para limitar o crescimento da igreja. 11º, a igreja celular, ela coloca o ministério na mão do povo, na mão da igreja, na mão dos membros da igreja. Todo mundo é útil no trabalho da igreja. Quantos estão entendendo? Diz amém. 4 pessoas estão entendendo, né? Aleluia. Ô irmão, eu quero ver vocês olhando para mim de jeito daqui 5 anos. Eu quero ver daqui 5 anos você está dizendo: o pastor Bento, eu falei muitas vezes que ele era doido, mas eu me arrependo em nome de Jesus, porque esse homem estava certo. Olha a multidão na pão da vida hoje. Quero ver isso em nome de Jesus. Eu sei que muitos de vocês não entendem nada do que eu estou falando hoje ainda, mas daqui 5 anos você vai ver o que Deus vai fazer no nosso meio até lá. Você vai ver. Escreva aí na capa da sua Bíblia:
Você vai ver onde nós vamos estar daqui 5 anos para a glória de Deus. Aleluia. É o melhor lugar para formar líderes. Nós estamos trabalhando a questão de formação de líderes no nosso Tadel e na célula, irmãos. É o melhor lugar para formar líderes. É o lugar onde você descobre as pessoas que têm o espírito para servir. É o lugar onde você descobre os pregadores, as pessoas que querem levantar. É o lugar onde você descobre as pessoas que têm facilidade para visitar as pessoas, para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Então, na célula é o melhor lugar para levantar líderes, né? Os títulos são uma realidade na vida da pessoa que já está fazendo alguma coisa. Você não simplesmente pega uma pessoa e só vou te levar a diácono. Ah, irmão, vou consagrar você presbítero da igreja. Não, numa igreja celular isso não acontece. Numa igreja celular, as pessoas só recebem título depois que ele faz. Aí sim, é por merecimento, em nome de Jesus. Rapidão, para fechar. Os benefícios de uma célula. A célula, ela fecha a porta de trás da igreja. Que é isso, pastor? Quando a igreja entende a visão celular, a igreja para de perder membros da igreja. Ela não perde. Por quê? Porque todo mundo está empenhado na edificação do corpo. Todo mundo está empenhado em ir atrás. Todo mundo está empenhado em proteger o irmão ferido. Então a igreja para de perder. É por isso que a igreja cresce. Por isso que a igreja deslancha. Por isso que a igreja multiplica. As máscaras caem na igreja celular. Sabe aqueles irmãozinhos criqui, que só vê problema? Dificilmente eles vão ficar numa igreja celular. Difícil. Porque na igreja celular, irmãos, todo mundo trabalha. Não é só os líderes. Todo crente trabalha na igreja celular. Todo mundo está empenhado em fazer alguma coisa. Entendeu? Então aquelas pessoas que só sabem falar, só sabem cobrar, só sabem dizer que não está fazendo nada, a máscara vai cair, porque quando você chama ele para fazer, ele recua. Ele não vai, ele não rompe. Certo? Aí você vê que o irmão só tem gogó, né? Ela garante que todos sejam discipulados, cuidados. Aquilo que nós vimos lá atrás, ganhar e cuidar bem. É a melhor maneira da igreja crescer, são as células. Todos podem ser ganhadores, todos podem ser grandemente usados por Deus para ganhar almas e cuidar bem delas. Sabe qual é a visão de uma igreja celular? É você olhar para cada membro da igreja e ver um sorriso estampado no rosto de cada um, irmão. Ele está alegre porque ele visitou um irmão. Ele está alegre porque ele convidou alguém para vir para a igreja. Ele está alegre porque ele ganhou uma alma. Ele está alegre porque ele faz o louvor da célula. Ele está alegre porque ele já teve a oportunidade de levar o lanche da célula. Ele está alegre porque ele tem a oportunidade de hospedar uma célula na sua casa. Ele está feliz, contente, feliz da vida, porque ele é líder. Ele está maravilhosamente glorificado na presença de Deus, porque ele é uma pessoa especial para os membros da célula, porque ele tem colocado uma jarra com água fresca para aqueles irmãos que vêm de longe chegar ali e tomar aquela água gelada. Aí ele diz: olha, eu sou importante no reino de Deus. Irmãos, quando nós nos sentimos importantes, estás alegria, estás contentamente, aleluia, glória a Deus. Não existe uma estratégia que funcione melhor para ganhar almas e cuidar bem delas do que as células e o discipulado 1 a 1. Não existe hoje. Eu comecei a minha ministração dizendo que as maiores igrejas do mundo hoje
são as igrejas que entenderam o propósito de Deus, entraram na visão celular e hoje estão crescendo poderosamente. Bom, ninguém segura mais, porque entenderam e todos os membros da igreja estão trabalhando em prol do reino de Deus. Estão ganhando almas através das células, estão discipulando, assumir a responsabilidade de cuidar de uma pessoa, de uma alma, de uma vidinha só. Se eu vou cuidar de eu vou treinar essa pessoa até ele estar cuidando de alguém também. Eu fiz questão de colocar essas imagens aqui, para os irmãos que estão liderando, ter também uma noção que muitas vezes na sua célula dá poucas pessoas. E olha aqui, vamos estudar a Bíblia. Aí todo mundo de Bíblia na mão, entendeu? Aprendendo em nome de Jesus. Todos podem ser grandemente usados por Deus e ganhar almas e cuidar bem delas. Todos podem ser grandemente usados por Deus para liderar uma célula. Todo mundo, irmão, tem graça, poder, unção de Deus para ser isso, para se tornar um líder de célula. Nós estávamos ministrando esse tempo atrás num treinamento que nós ministramos na capacitação de líderes, e nós falamos o seguinte: para você ser um líder de célula, você não precisa ser um conhecedor de Gênesis e Apocalipse, forte conhecedor da Bíblia. Não, você precisa ter disposição e vida com Deus. Aí Deus vai te usar e vai levantar pessoas para estar brilhantando o seu ministério. Os resultados de uma igreja em células são milhares de almas ganhas. Eu tenho aqui foto de uma igreja que era pequena, mas implantou o trabalho celular, e hoje é uma multidão de pessoas. Uma multidão. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Nós vamos conquistar em nome de Jesus. Para isso acontecer, cada líder precisa entender o que Deus está fazendo. Cada membro da igreja precisa entender o que Deus está fazendo. E parar de me chamar de louco e dizer: olha, pastor Bento está certo, não estou entendendo muito não, mas se ele está falando é porque ele sabe o que Deus está ministrando no coração dele. Então vamos abraçar essa causa em nome de Jesus. Vamos ganhar Itapuranga para a glória de Deus. Aleluias. Ponha-se de pé, amados. Eu quero convocar a igreja Pão da Vida em Itapuranga. Venha junto comigo, venha conosco, venha com a liderança da igreja, e vamos conquistar a cidade de Itapuranga para a glória de Deus. Vamos avançar, amados. Abra a sua casa para hospedar uma célula. Você, diácono da igreja, você, diaconisa, presbíteros, evangelistas, pastores, pastora, é tempo de despertar. Vamos partir para a conquista. Deus tem colocado um cajado nas nossas mãos. Então vamos avançar, vamos nos entregar por completo e vamos dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim para a glória de Deus. Deixa Deus te usar. Tem pessoas que sabem muito menos do que você, está chorando na presença de Deus, dizendo: Deus me usa, Senhor, eu quero ser útil. Tem pessoas que não sabem nem o que é ser líder ainda, está dizendo: Deus, eu quero liderar uma célula. Tem vários irmãos que são novos convertidos, já chegou para mim: pastor, me ajuda, eu quero ser líder de célula, eu quero fazer algo em favor do reino de Deus. E muitas vezes você que já está aí há muitos anos de estrada, tem chegado diante da liderança, tem chegado diante de Deus e tem expressado: eu não dou conta, eu não sou capaz. Meu amado, minha amada irmã, você é capaz sim. Você tem uma unção de Deus na sua vida. Então use esta unção, use esta graça de Deus em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria, amado,
Eu não quero te obrigar a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada no reino de Deus. Mas eu gostaria que você buscasse em Deus nesta noite. Tantas coisas que precisam ser feitas, tantas coisas que precisam ser realizadas para que o corpo esteja andando bem. E Deus sabe que você tem esse potencial. E às vezes você está dormindo. Esperta, igreja, esperta. Nós vamos estar abrindo agora em setembro, já confirmado, mais 2 células de adultos. E vai surgir outras células de crianças já. Vamos estar abrindo a célula lá na casa do Jairo e da Vera, agora em setembro. De amanhã a 15 dias vou estar abrindo a célula lá na Vila Odete. Mas Deus tem te chamado. Você jovem, esperta, coloca a sua vida no altar de Deus. Você homem, você mulher. Ô irmão, talvez você não sabe pregar, mas você sabe liderar. E se você se dispor para liderar uma célula, não preocupa com o pregador, porque Deus vai levantar pregadores para te auxiliar.